Olá, eu sou a professora Maria Isabel e dou aula na disciplina de Ciências Naturais. Hoje o tema da nossa aula será sobre cadeia alimentar e sobre as relações alimentares que existem entre os seres vivos. Todos os seres vivos precisam de energia para se manterem vivos e eles adquirem essa energia através da ingestão de alimentos. Hoje o tema da nossa aula será sobre cadeia alimentar. Aqui está o exemplo simples de uma cadeia alimentar. Os animais e todos os seres vivos, para se manterem vivos, precisam de energia e essa energia eles adquirem dos alimentos. Porém, todos os seres vivos eles têm uma classificação de acordo com o tipo de alimento que eles comem, como, por exemplo, carnívoros, herbívoros, onívoros e decompositores. Vamos examinar cada uma dessa classificação. Herbívoros. Os animais herbívoros, eles têm uma dieta basicamente vegetal, ou seja, são animais que se alimentam de plantas e de todos os seres vivos de origem vegetal, como, por exemplo, o boi, a zebra e o coelho. Carnívoros. Os animais carnívoros são aqueles animais que caçam outros animais. Eles têm uma dieta basicamente à base de carne e precisam caçar outros animais para comer, que é o caso do leão, do tubarão, da cobra. Esses animais, eles não são maus, é do instinto deles se alimentarem de carne, da carne de outros animais. E para eles sobreviverem, eles precisam caçar para comer. Os onívoros. Os onívoros são seres vivos que se alimentam tanto de carne como de alimentos de origem vegetal. Como, por exemplo, nós, seres humanos, o tucano, o lobo-guará, animais que têm uma dieta mais diversificada. Nós podemos consumir tanto um legume, uma verdura e uma fruta, como também algum tipo de carne. Os detritívoros. Quem são esses animais? São aqueles animais que são considerados os faxineiros do meio ambiente, São animais que consomem os restos de outros seres vivos, como, por exemplo, o urubu, a hiena, a mosca. Todo consumidor primário que se alimentou de vegetais serve de alimento para um outro ser vivo, que é carnívoro, sendo esses conhecidos como consumidores secundários, terciários e assim por diante. Dessa forma, os elos vão se formando e as grandes cadeias alimentares vão crescendo na natureza. Aqui nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar. O cavalinho se alimentou da florzinha, O leão se alimentou do carvalho, que é um animal herbívoro. E quando o leão morre, o urubu vai consumir os seus restos mortais e também existem outros animais que fazem essa limpeza, que são os besouros, as moscas. E, por fim, os decompositores, que vão ter a função de fazer a decomposição daquele resto de matéria orgânica e misturá-lo ao solo. E assim, volta tudo novamente na cadeia alimentar. Esses restos de matéria orgânica que foram decompostos no solo servirão de nutrientes para uma nova plantinha que poderá nascer futuramente. A cadeia alimentar possui um fluxo de energia que começa nos produtores, que são as plantas. Dirige-se aos consumidores, como os herbívoros e os carnívoros, e chega aos decompositores, como os fungos e as bactérias, passando por vários níveis tróficos. O ciclo começa após a decomposição, pois reciclam a matéria orgânica. Esse é um esquema do fluxo de energia que há na natureza. Começa com o produtor, que são as plantas. Essa energia que o produtor produz através do processo chamado fotossíntese passa para o seu consumidor, que geralmente será um herbívoro, que se alimentará de uma planta,
E assim, essa energia pode passar para um outro consumidor, que pode ser um carnívoro, que vai se alimentar daquele herbívoro, e assim por diante. Essa energia vai passando até chegar nos decompositores. Sabemos que o Sol é fundamental para a existência de vida na Terra. É ele que proporciona uma temperatura agradável ao nosso planeta e fornece a energia para todos os organismos fotossintetizantes, que são as plantas. Sem esses organismos, o oxigênio liberado no processo de fotossíntese não existiria e, consequentemente, os seres que necessitam dessa substância para sobreviver também não. Além disso, a falta desses organismos causaria a morte de toda uma cadeia alimentar. Então, para entender melhor como que funciona esse fluxo de energia, acompanhe um videozinho comigo agora. Os organismos fotossintetizantes existentes captam cerca de 2% de toda a energia solar que chega ao planeta. Eles utilizam essa energia para produzir substâncias orgânicas através do processo de fotossíntese, e a energia fica armazenada na forma de energia química. Partes dessas substâncias orgânicas produzidas é utilizada por esses seres para a sua realização do processo da própria respiração, e a outra parte da energia fica armazenada. Quando o consumidor primário alimenta-se dos seres fotossintetizantes, ou seja, as plantas, a energia em potencial armazenada é transferida para ele. Os consumidores, então, utilizam a matéria orgânica ingerida para a produção de energia, que, por sua vez, é utilizada para a realização de alguns processos importantes para a sua sobrevivência. Ao servirem de alimento para outros organismos, os consumidores primários transferem sua energia para o consumidor secundário e assim por diante. É importante frisar que cada nível trófico que passa, menos energia também passa. Podemos perceber que a energia é passada para cada organismo da cadeia alimentar, de forma unidirecional, seguindo sempre o mesmo sentido: produtor, consumidor e decompositor. É importante frisar que a cada nível trófico, menos energia é passada. Então, tudo o que acontece na natureza está interligado. A fotossíntese acontece nos produtores, que são as plantas, e faz com que elas produzam energia para si mesmas, para elas sobreviverem. Parte dessa energia é armazenada, e assim, quando um consumidor primário, que é um herbívoro, se alimenta daquela planta, ele fica um pouco daquela energia. E essa energia vai passando em diante, porque depois que vem o produtor, vem um consumidor primário, depois pode vir um consumidor secundário, que é um animal carnívoro, que também recebe um pouco daquela energia. E no final, quando esse consumidor morre, vem os decompositores entrando em ação, fazendo a decomposição daquela matéria orgânica e também absorvendo um pouco daquela energia. E assim recomeça todo o ciclo da cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar é uma sequência de alimentação em que os seres vivos dependem uns dos outros para conseguirem se manter vivos. Vimos que a cadeia alimentar começa lá com os produtores, que são fotossintetizantes, produzem energia para si mesmos, para conseguirem sobreviver. E assim, quando servem de alimento para outros seres vivos, essa energia vai passando até chegar no final, que são os decompositores, que também absorvem aquela energia e aquela matéria orgânica volta para o solo, que servirá de nutrientes para uma nova vida, um novo produtor que irá nascer. E assim se encerra o ciclo da cadeia alimentar. É assim que acontece na natureza todos os dias. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Tchau!